Vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo de número 2. Começando com o verso 1, Filipenses 2, do verso 1 até o verso de número 11. Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Te damos graças, amado Deus, pela Tua palavra, que acabamos de ler e que é a palavra eterna, a palavra que não pode mentir. E queremos nesta manhã rogar que o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos conduz em toda a verdade como ela está revelada em Jesus, nos ensine o modelo de vida ideal, o padrão, ó Deus, de vida segundo a ótica, os olhos e o coração de Deus. Modela a nossa vida, modela os nossos sonhos, modela, ó Deus, as nossas realizações no foco, na direção da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nesta manhã, aonde somos fracos, débeis, aonde a carne tem vencido, Senhor. Quantas vezes a carne não tem tomado o lugar do Espírito? Hoje ajuda-nos, à luz da Tua palavra, a crucificar a carne com os seus feitos, e deixar o Espírito do Senhor assumir o controle de todas as áreas da nossa vida. Hoje de manhã leva-nos à altura de Cristo, ao varão perfeito, ao modelo de Jesus. Sermos imitadores de Cristo. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Ontem, depois de ter esperado o filme sair do circuito e ter o DVD disposto para aluguel, a minha esposa alugou o filme Lutero. Eu tive o privilégio de assisti-lo. Não sei quantos assistiram o filme de Lutero enquanto ele estava na rede, no circuito de cinema. Se você não viu, deve ver. Se você não assistiu, deve assistir. Pela primeira vez, de uma forma correta, a história foi contada. É claro que a Igreja Luterana, o Sínodo Luterano, foi quem produziu o filme. Mas é um filme que foi colocado na rede cinematográfica do mundo inteiro. E a verdade correta, a verdade à luz da história com H maiúsculo. Registro de fatos. Isto é que é história. Não é registro de invenções.
registro de fatos que realmente sucederam. Traz uma linda e brilhante, um lindo e brilhante esclarecimento de quem foi Martinho Lutero, um revolucionário. Se Jesus dividiu a igreja, a história, melhor dizendo, em antes e depois, Martinho Lutero também dividiu a igreja em antes e depois de Martinho Lutero. Vale a pena ver. Mas esta mensagem já estava preparada quando eu vi o filme, porque ela está preparada desde sexta-feira da outra semana. Mas ajudou-me a pensar algumas coisas sobre quais são os modelos que nós criamos para deles nos cercarmos e deles, se são modelos, nos modelarmos. De repente você ouve pouca gente hoje ser chamada de cristã. Quando alguém pergunta o que você é, você não diz que é cristão. Normalmente, quando alguém pergunta quem você é, você diz que é o grupo ao qual você pertence. Uns dizem, eu sou presbiteriano. Outro diz, eu sou batista. Aqueles que são mais puristas, chegam ao ponto de dizer assim, eu sou luterano. Outro diz, eu sou calvinista. Outro diz, eu sou wesleyano. Se for estilo, nós dizemos, eu sou evangélico reformado. Outro diz assim, eu sou tradicional. Outro diz assim, eu sou neopentecostal. E outro diz, eu sou pentecostal. É interessante que esses adjetivos todos não dizem realmente quem nós somos. Não diz. Paulo dizia, sede imitadores meus, assim como eu sou imitador de Cristo Jesus. Hoje você encontra pouca gente, se perguntada o que é, você vai encontrar pouca gente que diz, eu sou cristão. Cristão. O rótulo tomou lugar ao conteúdo. Nós vivemos hoje de rótulos e não do conteúdo. Rotulamos e dizemos que somos o que na verdade não diz a realidade do que verdadeiramente somos. Dentro do conteúdo, dentro do frasco, está a natureza de Cristo, está os princípios da palavra, está a verdade eterna que não pode mentir, que é o Evangelho. Mas do lado de fora nós colocamos um rótulo. E o rótulo, às vezes, não diz tudo do que está lá dentro. Tanto que eu saí um pouquinho agora para medir pressão, porque eu estou tomando alguns medicamentos para fazer uma pequena cirurgia num dente engravado aqui amanhã, e o meu metabolismo reagiu. Então, na madrugada, eu não passava bem, eu peguei e li a bula do remédio. Se eu tivesse lido a bula, eu não teria tomado o remédio. Porque toda a informação de um produto não está naquele nomezinho do lado de fora. Está na bula. Detalhe. 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 E mais detalhe. Se eu perguntasse hoje para você, perguntasse para o senhor, para a senhora, quem é você? Quem são os seus modelos? Ah, não é fora do comum encontrar com um seminarista que diz assim, ô pastor Aguiar, o meu modelo é o senhor. Eu escuto as tuas mensagens e prego elas, onde quer que eu vá, eu prego as suas mensagens. O senhor é o meu modelo. Certamente dizem a mesma coisa do pastor Geraldo, do pastor André, do pastor Ernesto. Vocês são meus modelos. Mas agora vem Paulo e nos faz esta apresentação do Senhor Jesus, dizendo que nós devemos ser iguais ao Senhor Jesus. E a palavra dele é forte. No versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo... Qual é a palavra? Vocês já fecharam a Bíblia, né? 2,5. Tende em vós o mesmo... De novo. O mesmo... Olha, sentimento é a essência daquilo que a pessoa é. É mais do que pensamento. Os meus sentimentos
revelam a essência daquilo que eu sou. É o que eu sinto. Aqui está o segredo. Ele diz: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E ele descreve quem foi Jesus. Ele era Deus, não usou com usurpação o direito de ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou. Esse pensamento de Paulo me levou a pensar de uma forma mais objetiva sobre quem foi Jesus. Qual é o sentimento que teve em Jesus que eu devo ter? Quais eram as reações que havia em Jesus que nós devemos ter? Se ele é o nosso modelo, nosso molde, quais são algumas coisas que Jesus fez, praticou, que Deus espera que nós tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Jesus? Eu tomei umas 4 ou 5 coisas, e eu quero passá-las para os irmãos hoje de manhã. A primeira coisa que há em Jesus e que deve haver em nós é esta: Jesus via o melhor nos outros. Quando você encontra Jesus ministrando, ele encontra um dos seus primeiros discípulos, era um homem chamado Pedro. Há muito folclore sobre quem foi Pedro. Mas há uma coisa que todos nós concordamos: Pedro era um homem rude e rústico. Rústico por causa do sol, pescador, numa área onde a densidade de iodo no ar é altíssima. A pele de Pedro, como a pele dos pescadores, torna uma pele rude, queimada, grossa. Mas também, rústico, melhor dizendo, mas também ele era rude. Nós vamos encontrar a linguagem de Pedro nas poucas vezes que ele fala, deixando muito a desejar. Ele era intrépido, mas também ele era precipitado. Mas é interessante que a primeira vez que Jesus viu Pedro, Jesus se encantou com Pedro. Eu e você não nos encantaríamos. Se tem uma pessoa que talvez eu não criasse nenhuma empatia, talvez tenha sido com Pedro. Mas Jesus sempre via o melhor nas pessoas. Ele chamou Pedro de Simão Bar-Jonas. Bar, filho, Jonas, pai. Simão, filho de Jonas. De agora em diante você será um pescador de homens. E torna-se o amigo mais íntimo de Jesus. Pedro não é João. Nem sempre os piedosos são os mais achegados nos relacionamentos. Normalmente são os explosivos, porque você cutuca e ele diz logo tudo que você quer saber. Todas as vezes que Jesus queria saber alguma coisa sobre si mesmo, ele perguntava para quem? Pedro. Pedro, que dizem os homens ser o filho do homem? E Pedro rasgava o verbo. Uns dizem que tu és isto, outros dizem que tu és aquilo, e outros dizem que isso é outra coisa, e outros até dizem umas coisas a teu respeito que eu não tenho nem coragem de falar. E você, Pedro, o que você acha a meu respeito? Verbo rasgado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Numa cerimônia onde Jesus multiplicou o pão, alimentou milhares de pessoas, de repente Jesus muda o discurso, e o discurso torna-se agudo. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. O texto sagrado diz que todos começaram a abandoná-lo e só ficaram os íntimos. De novo, Jesus olha para os íntimos e diz: e vós também não quereis ir? Lá vem Pedro, rasga o verbo. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna.
E nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo, o ungido de Deus. Só Jesus era capaz de ver naquela pedra bruta um diamante lapidado. Eu gosto de pensar assim em Jesus. Ele vê em nós o que ninguém mais vê. Tem pessoas que ao lhe ver diz arrogante. Tem pessoas que olham para você e diz assim, amoroso. E às vezes nem somos isto e nem somos aquilo. Mas Jesus é capaz de ver o que ninguém mais seria capaz de ver. Foi assim com Natanael. A primeira conversa que Jesus teve com Natanael foi uma conversa tão interessante. Natanael está debaixo de uma figueira, Jesus manda chamá-lo. E ele só diz para Natanael, eis aí um homem no qual não há dolo. E Natanael se derrete, dizendo, como que tu sabes quem eu sou? E Jesus, eu te conheço, Natanael, muito antes do que da figueira. Ele via o que ninguém seria capaz de ver nos outros. Deixe-me aplicar aqui. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus é ver o melhor nos outros. Há uma tendência nossa de agirmos por 3 motivos, 3 reações. Uma chama simpatia. Eu me relaciono com o pastor Geraldo e tenho simpatia por ele. Na linguagem popular brasileira, o meu santo vai com o santo dele. E se o meu santo vai com o santo dele, o meu santo vai com o santo do Cardelli, o meu santo vai com o santo do Marino, nós ficamos amigos, porque isso chama simpatia. Mas da mesma reação existe um outro veículo chamado antipatia. Você encontra a pessoa pela primeira vez e diz, muito prazer, Marcos. Eu digo, Muito prazer, Ronildo. Eu digo, o meu santo não foi com o santo dele. E nós então recuamos e passamos a tratar essas pessoas de acordo com a nossa primeira impressão. Há um terceiro elemento de relacionamento chamado empatia. Não é simpatia, não é antipatia, mas é empatia. Mesmo sem apresentar, se olha para a pessoa e gosta. Isto funciona no mundo dos homens, mas no mundo de Deus é completamente diferente. Jesus via o melhor em todas as pessoas. Ele era capaz de radiografar. Hoje é mais do que radiografia, não é? Hoje os processos de diagnóstico vai além do raio-x. Há meios de ir mais fundo, tomografias, ressonâncias magnéticas. Vai lá aonde o olho do médico não vê, a tecnologia moderna vê. Mas eu queria dizer que além da tecnologia mais avançada, os olhos de Deus entram aonde ninguém é capaz de entrar. E Jesus via o melhor nas pessoas que estavam ao redor de si. Será que nós não poderíamos melhorar a nossa questão de juízo? A nossa questão de relacionamentos? Nessa igreja tão grande, com tanta gente, quanta gente gravita em volta do teu banco, aonde você assenta? Porque todo mundo assenta mais ou menos no mesmo lugar. Mas há uma população que gira em torno de você, não há? Todo domingo tem uma pessoa diferente. Entra e sai sem conhecer. Entra e sai sem saber quem é. Entra e sai sem trocar um cartão. Hoje eu cheguei e recebi um cartão do meu amigo Edequiel. Ele está morando no Parque Taquaral. Já sei onde tomar café quando eu for no Parque Taquaral. Sabe quando você recebe um cartão? Quando você cumprimenta a pessoa. Quando você olha para a pessoa. Às vezes de uma forma avestruzesca. Nós entramos e saímos da igreja. Chegamos, enfiamos a cabeça no buraco igual avestruz e tiramos só na hora de ir embora. Não olhamos para nada e mais ninguém que esteja à nossa volta.
Esse não foi o sentimento de Jesus. Ele era capaz de ver o melhor nos outros. A segunda coisa, que é um sentimento que houve em Jesus, era a sua capacidade de perdoar os outros. Perdão, a gente se aprende com Jesus. Há pessoas que não conseguem perdoar. Chegam até a dizer assim: ah, pastor, eu consigo até esquecer, mas perdoar não. E para esquecer, eu canto aquela música do Nelson Gonçalves. Risque meu nome do teu. Lembram? A turma da década de 60 aqui, todo mundo gosta. Vocês não sabem mesmo, gente. Música de vocês é só pum, 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 pum. É só pum, pum. O nosso não tinha letra. Risque meu nome do teu caderno. Hã? A pessoa diz assim: pastor, eu até esqueci da pessoa. Eu risquei o nome dela do meu caderno. O caderno do telefone. Você foi lá e disse... Não, isso não é comportar com o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aliás, todas as pessoas que traíram ao Senhor Jesus, Ele a todos os perdoou. O seu traidor mor chamava-se Judas. Ele era tão íntimo de Jesus que tornou-se tesoureiro do grupo. Só transforma tesoureiro do grupo quem é íntimo do chefe. Vocês já viram o chefe dar a chave do cofre para inimigo? Vocês já viram ou não? Você dá a chave do cofre para quem? Para quem você confia. Isso é uma regra natural das coisas, gente. Ah, não, Jesus fez isso para provar. Jesus não fez isso. Judas era bom de administração de dinheiro. Ele que pagava as contas, ele comprava o pão, ele comprava o café, ele comprava a margarina, ele que comprava o guaraná da turma. Judas comete o sentimento mais baixo entre os seres humanos, que é o sentimento da traição. Vende o seu mestre por um preço barato. Ser vendido já é ruim, mas ser vendido barato é pior ainda, né? E na última vez que eles se encontram, última vez, Jesus está no horto, Judas entra, e Jesus aproxima dele e o chama de quê? Do quê? Diz: amigo, a quem tu procuras? Amigo. E quando Judas o beija, ele não diz assim, um lenço logo. Limpar beijo de traidor. Nada disso. A palavra de Deus diz que Jesus, sobre os 12, os amou e os amou até o fim. Não há uma palavra da boca de Jesus que coloque Judas no inferno. Nenhuma. Nem uma. Se Pedro, que o negou tantas outras vezes, foi perdoado, se Judas tivesse voltado, ele seria perdoado também. Esse é um outro exercício que nós precisamos de aprender com o Senhor Jesus. É o exercício do perdão. Aprender a perdoar. Eu li, talvez muitas vezes que eu já li, um livro do bispo Roberto McAllister chamado Perdão, o Poder da Cura Total. Não existe mais. Eu gostaria até de pedir aos donos dos direitos autorais que nos permitissem reimprimir este livro. Quando o pastor Roberto diz que muitos de nós estamos entregues aos verdugos, estamos debaixo de chicote e disciplina, porque guardamos amargura no coração e ressentimento por não perdoarmos quando nós deveríamos perdoar. Quando você ora o Pai Nosso, e nós temos reensinado a oração do Pai Nosso, no meio da oração, o coração da oração, diz: perdoa as minhas dívidas. No original, diz: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que já pecaram contra mim. Esse é o sentimento de Jesus, capaz de perdoar, independente do tamanho da falha, tamanho do erro, tamanho do problema, tamanho do pecado.
aos soldados ao pé da cruz, que jogavam sorte sobre as suas roupas ensanguentadas, Jesus declara perdão, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei aonde você foi ferido por alguém, ao ponto de você cantar para ele: risque meu nome do teu caderno. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: só há um remédio para o seu caderno ficar limpo: é perdoar. Deus apaga os riscos dos nomes do teu caderno. É perdoar. Quantas? Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quantas vezes se deve perdoar uma pessoa? E eles foram com um número na ponta da língua, dizendo: 7 vezes 7, 49. Jesus disse: não, deve perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. E um velho pastor amigo meu dizia: por dia. Por dia. Perdão não é remédio que você conta as gotas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toma. Não. Perdão deve ser um rio que passa pela tua vida sempre. Sempre. De quando em quando pessoas pedem perdão para mim. Ontem eu vim aqui, assim de bermuda, buscar minha Bíblia, que tinha ficado minha Bíblia com as anotações, que havia ficado aqui. Eu tinha estado com a equipe do acampamento lá na chácara do Silas. E eu precisava pegar meu esboço para dar mais uma olhada nele. Encontrei com um cavalheiro ali fora. E disse assim: eu precisava pedir perdão para o senhor. Não digo, o que houve? Ele disse: eu não gostava do senhor. Não diga. Qual o problema? Ele falou: nenhum, mas eu não gostava do senhor. Até que no dia dos pais, o último dia dos pais, tinha aqui 1000 pais. O senhor, sem saber quem eu era, pôs a mão no meu ombro. Eu também não sabia quem ele era. Ele disse assim, naquele dia eu falei: eu não gosto desse homem, por quê? Ele não fez nada para mim. Às vezes nós criamos raizinhas de amargura por coisas sem valor nenhum. Arrumamos cemitérios na nossa alma e começamos a enterrar gente. Tem pessoas que o coração dele parece mais uma agência funerária. Só tem morto. Morto. Não desenvolve o hábito de perdoar. Sabe, a melhor coisa é você não criar o hábito de criar ressentimento. Você não tem que perdoar. Quando a pessoa diz: me perdoa, você diz: eu não sei o que é. A pessoa conta a história, você nem lembra da história. Porque perdão deve ser um rio contínuo que corre no leito da nossa vida. O leito da vida, perdão é um rio contínuo. Ele leva as sujeiras da alma. Essa é a beleza do rio, né? Ela leva as sujeiras. Ela vai levando as sujeiras, vai levando as sujeiras. Vai limpando o leito do rio da nossa vida. Nós ficamos com a vida leve. Já pensou se você soubesse o dia e a hora da sua morte? Você vai morrer no dia 20 de fevereiro de 2005, às 20 horas e 45 minutos. Credo. Você teria que arrumar alguns perdões por aí ou não? Precisava de conseguir alguns alvarás de libertação, algumas cartas de alforria, porque você é escravo de algum ódio? Não. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Aqueles ladrões que furaram, aqueles soldados que furaram seus pés, pregaram suas mãos, abriram o seu lado, diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Muitas das atitudes ofensivas, muitas, são frutos de ignorância. E a ignorância deve ser perdoada no seu superlativo mais absoluto possível. Perdoadíssima. Porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quantos pecados nós não cometemos contra Deus na época da nossa ignorância? Blasfêmias até. Deus não levou em conta. Senão nenhum de nós não chegaríamos nem na antessala do céu, quanto mais na porta. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Terceira coisa que a gente aprende com Jesus é que Jesus, além de ver o melhor nos outros, perdoava tudo nos outros, também ele dava-se a si mesmo aos outros, não importa quem. Aproximava-se de Jesus gente que na linguagem moderna nós chamaríamos de lixo da sociedade, como os leprosos. E Jesus atendeu mais leproso do que qualquer outra classe de doente na revelação dos 4 evangelhos. Os mais desprezados eram os mais acolhidos. Mas nós não poderemos transformar Jesus numa Madre Teresa de Calcutá masculino. Porque Jesus não era assim. Ele também dava atenção para as pessoas da alta sociedade. Você vai encontrar um dos mais lindos diálogos da Bíblia. É Jesus conversando com Nicodemos, que era um homem da High Society, que vai ter com Jesus de noite e tem uma conversa transcendental. Não é uma conversinha de porta de cadeia, não. É uma conversa de filósofos. Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que introdução bonita, hein? Jesus replica para Nicodemos dizendo: Nicodemos, verbo bem conjugado, mas você precisa nascer de novo. Como, Senhor, nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-te nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouve-se a sua voz. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Nicodemos, assim são os nascidos do Espírito. Que conversa profunda. Conversa hoje mal interpretada por tantas religiões. Os espíritas dizem que aí está a base do espiritismo. Os teosofistas dizem que aí está a base da teosofia. E nós cristãos dizemos que aí está a base para o novo nascimento. Não, Jesus dava atenção para todos, independente de classe social. Você conhece o caráter de um homem ou de uma mulher pela maneira como ele trata todas as pessoas. Se a ilha de um homem e de uma mulher, ela é composta só dos seus iguais, gente que usa as suas grifes. Antes de conversar, dizer, deixa eu ver agora o teu paletó. Que usa as suas joias, que usa os seus sapatos e que cheira o cheiro dos seus perfumes. Você conhece o caráter dessa pessoa. Ela tem uma tendência de se agrupar somente com aves de plumagem chique. Se você encontra uma outra pessoa que só se relaciona com pessoas de nível bem baixo, e quanto mais baixo, mais ele relaciona, você pode ter aqui um manipulador. É fácil manipular essas pessoas. Uma cestinha básica de R$30, se arruma muitos amigos deste nível. E se você pode comprar 30 cestas básicas, você arruma uma multidão de amigos. Você pode até cantar com o Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Você vai arrumar facilmente. Mas Jesus era aquele que era capaz de trafegar com os leprosos e ao mesmo tempo assentar na roda dos intelectuais e a todos tratar da mesma forma. Eu fico encantado quando eu vejo Jesus relacionando-se com a prostituta em ar livre. A mulher, diz o texto sagrado, encontrada em flagrante adultério. Me perdoe a expressão, ela foi pega na cama. Isso é flagrante. É levada à rua com um lençol envolto sobre si. E ele dá atenção para aquela mulher, do mesmo jeito que ele deu atenção para o doutor Nicodemos, PhD em filosofia por Harvard. O lixo da sociedade e o ponto mais alto da sociedade tinha nas mãos de Jesus o mesmo tratamento.
Diz as Escrituras que ele amou a todos. Ele trafegava com o adulto e com a criança, na mesma velocidade. Para os adultos ele dava atenção, para as crianças ele dava carinho. Você vai ver mais criança no colo de Jesus do que qualquer outra coisa. E não venha me dizer que ele ia na creche, porque naquela época não tinha. As crianças que chegam a Jesus o interrompia nos seus grandes discursos sobre divórcio, por exemplo. Se você tomar o texto, quando os fariseus põem Jesus na parede, dizendo: o que o senhor tem para nos dizer sobre o divórcio? E Jesus começa a dissertar que no começo da criação não foi assim, mas que Deus deu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Entra uma criança e Jesus interrompe. Nós já vimos pregadores famosos que vieram aqui mandar a criança sair do culto. Já viram? Eu já. Mais de um. Não penso que eu estou me referindo só ao último, não. Teve um de mais de 20 anos atrás e que tornou-se inimigo do meu colega pastor, porque o menino que ele mandou tirar da igreja era filho do pastor. Jesus nunca fez isso. Onde se viu Jesus perguntar no meio de um culto, que ele estivesse pregando, uma criança passasse aqui, ele parasse e dissesse assim: essa criança não tem mãe não, é? Primeiro que é uma baita de uma ignorância. Toda criança tem mãe. Não existe filho de chocadeira. Tem mãe. E essa mãe ama esse filho mais do que qualquer coisa. E se esta criança for maltratada, pode ser o Billy Graham que estiver pregando, ela nunca mais virá ouvi-lo se ele vai pregar de novo naquela igreja. Nunca mais ela vai ouvi-lo, porque não existe ninguém mais importante do que o seu filho, do que a sua filha. Ninguém mais. E Jesus sabia disso. No meio da aula sobre divórcio entre uma criança, Jesus pega e põe no colo. Diz assim: pois é, senhoras e senhores, qualquer dos senhores que quiser ser importantes e ter um lugar no céu, tem que ser como esta criança. Porque quem não nascer e ficar inocente como esta criança, de maneira nenhuma terá um lugar no céu. Beijinho, R$1, vai comer pipoca com aquela ali fora, minha filha, vai com Deus. O que é encantador em Jesus é isso, é que ele é capaz de dar-se a si mesmo aos outros, não importa o nível social. Eu, domingo passado, com muita indelicadeza, mas eu estava debaixo de muita emoção, eu já disse que já comi em lugares finos, com comida de pouco sabor, e já comi em lugares pobres, em lugar muito saboroso. Eu só fui indelicado em dizer que era na casa de crentes, porque não é o real. Mas eu já estive em navios finos, em restaurantes finos, e paguei caro pela comida, e já comi em lugar onde a comida foi de graça. Foi muito. Jesus tinha esta facilidade de assentar no palácio, ou assentar na favela, e tratar bem a todos. A todos. Mesmo nível. Porque de todos, ele dizia, é o reino dos céus. De todos. O reino dos céus não é de uma elite religiosa. O reino dos céus é que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Está entendendo por que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Houve em Jesus. Quarto lugar, Jesus tinha uma grande capacidade de abrir a porta para todos. Jesus era um abridor de portas. Eu acho que o Silvio Santos deve ter lido em alguma história judaica, que o Silvio Santos é judeu, sobre a porta da esperança. Porque a porta da esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Artigo definido, do singular. Eu sou a porta. Eu não sou uma das, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e será salvo. Porta de esperança. Lembra de Jairo? Eu preguei para a televisão essa semana, um tema das mensagens foi: quando a religião não é suficiente. Jairo era religioso. A Bíblia tem o cuidado de dizer que Jairo era o principal da sinagoga. Na linguagem evangélica, ele seria no mínimo um presbítero,
assim, top. Mas ele era um crente, um religioso, um profissional que não tinha remédio nem para os problemas da sua família. Quando sua filha adoeceu, ele teve que pedir para o R.R. Soares orar por ela. Ele não era capaz de orar para ela, para a filha dele mesmo. Ele devia pôr copo d'água em cima do rádio para receber os fluidos da Universal. Porque a religião dele não trazia segurança para a sua vida. E ele encontra com Jesus. E Jesus, então, abre a porta da esperança para o coração de Jairo. Jesus é o criador de oportunidades para os fracassados. Não importa quem. Pedro, Tiago e João, pescadores fracassados. Um dia jogaram rede, não veio nada. Jogou rede, não veio nada. Jogou rede, não veio nada. E Jesus, que nunca foi pescador, mas ele é o criador de todos os cardumes do mundo. Ele sabe onde os peixes estão. Diz para ele, jogue a rede para o outro lado. E lá estava a rede cheia. Jesus é o abridor de portas. Há pessoas que, tendo autoridade, não criam oportunidade para ninguém. Já viram isso ou não? Na empresa, se tem um rapazinho muito esperto, o cara diz assim, vou dar uma barrigada nesse cara, porque senão já ele toma o meu lugar. Na igreja, eu vejo às vezes, nessa área de músico, nessa área de pregadores, começa a aparecer um pastorzinho, mas o cara diz assim, vou mandar ele lá para Itapecerica, da Serra do Norte da Paraíba. Vamos ver se ele é bom mesmo. Bom é para bem longe de mim, para ele não fazer sombra para mim. Sim, senhores. Às vezes nos ministérios da igreja, nas nossas aulas de arte, aparece lá uma senhora que maneja o pincel pela primeira vez, melhor do que a pinceladora de 5 anos. Sem chance. Braulio Varela. Lembra do sem chance do Braulio Varela? Sem chance. Jesus não. Ele sempre criava a oportunidade. Ele era capaz de dar o primeiro violino para alguém que estava na orquestra há só uma semana. Um criador de oportunidades. E concluindo, a coisa mais impressionante de Jesus é que ele amava a todos. Quando João escreveu, e para quem não sabe, o que João escreveu faz parte do diálogo que Jesus teve com Nicodemos, o chamado versículo mais importante da Bíblia, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aquilo foi dito à noite para um homem. Aquelas divisas da Bíblia ali empobrecem o texto, mas aquele texto vai terminar só no versículo 21. É o diálogo do capítulo 3, versículo 1, que termina no 21. E ali está o coração de Deus. Quem Deus ama? Há teologias que dizem assim, Deus na sua eterna soberania ama a quem Ele quer e rejeita a quem Ele quer. Ok. Como teologia, a gente pode até entender, mas biblicamente é impossível, porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo. Todo ser que nasce neste planeta é alvo do amor de Deus. E amou de maneira tal que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amava indistintamente, como eu disse, uma mulher desprezada, um filósofo de grande reflexão, um soldado fazendo o seu serviço de executar com pena de morte aqueles que iam para a cruz. Há um ladrão declarado como Zaqueu, dizendo que ele ia ficar na casa dele, mesmo que isso diminuísse a reputação de Jesus, de dormir na casa de larápio. Ele amou o jovem rico, confuso, que achava que por ser rico podia dar boas ofertas e o problema dele estava resolvido, e Jesus o põe em xeque, não porque queria o cheque dele, mas queria o coração dele. Ele amou a todos. Quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
nós precisamos de desmontar alguns conceitos de cristianismo. Usando uma linguagem moderna, nós precisamos de repensar a nossa fé. Repensar. Sair desses gatilhos que vão entrando na igreja, métodos, ministérios, atitudes, e o modelo de Jesus vai ficando de lado. No meio do filme de ontem de Lutero, uma frase que Jaime Kratz havia me ensinado, e claro que eu conheci todos os nomes dos personagens do filme, porque eu lecionei história há mais de 15 anos, história da igreja, e todas aquelas pessoas tornaram-se muito íntimas para mim, porque eu sabia o nome delas todas. Mas quando Melanchthon disse para Lutero que ele precisava organizar-se melhor para que a fé pudesse espalhar pela Europa, Lutero diz: eu não preciso de organização, eu preciso de pessoas dedicadas. Melanchthon diz: mas nós somos só homens. E diz: não, vós sois pequenos cristos. Cada um de vós, ele diz, é uma miniatura de Cristo. Não sois somente homens, vós sois pequenos cristos. Vós sois pequenos cristos. Nós precisamos desmontar esse conceito de cristianismo organizado. Ah, mas nós, nazarenos, não fazemos assim. E nós, wesleyanos, fazemos assim. E nós, cantamos assim. Isso é só uma metodologia moderna e um pouquinho de pós-moderna que se infiltrou na igreja de 100 anos para cá. A base do cristianismo é: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Viviam em comunidade. E a palavra-chave entre eles não era: ó, como cantam bem, ó, como pregam bem. A palavra é: ó, como eles se amam maravilhosamente bem. Temos que reencontrar a veia. Nós temos um cristianismo hoje misturado com o que a gente chama de sincretismo, que precisa de orações especiais, de pessoas especiais, em dias especiais e em situações especiais. Quantas vezes não se diz ele na porta da igreja para alguém que vem pedir uma ajuda, diz assim: o culto que a senhora precisa não é hoje. Hoje não é culto de libertação. Irmãos, todo culto é culto. E o Senhor que liberta, liberta às vezes sem liturgia. O milagre da libertação é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É proclamar a palavra, a verdade. E na proporção em que você anuncia a verdade produz o efeito. Não importa em que culto. Não se assustem. Há pessoas que convertem sem culto, sem vir à igreja. Eu só não digo que às vezes a igreja atrapalha para não perder os membros. Mas Deus sabe trabalhar sem você, sem os seus métodos. De vez em quando a gente vê um envelope fechado com orações escritas, parecendo de novo a Santa Inquisição. E se você não fizer igual método, você é olhado como um espúrio. Estou forinha, forérrimo e foríssimo de todas essas coisas. Eu creio na liberdade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Usar não os rotulados, usar todo aquele que tem em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem gente que só trabalha com cargo, só trabalha com função. Alguns que trabalhavam mais sem função, passou a ter função, passou a trabalhar menos. Parece que a função atrapalhou. Não, o sentimento que há em nós é o mesmo que houve em Jesus. Mesma atitude, mesma maneira. Jesus sempre via o melhor nos outros, não importa quem. Num Pedro bruto, num Judas com um passado, era o único que não era galileu, não sei se vocês sabem, que dos 12, só Judas não era da Galileia.
Então tinha lá os seus complexos existenciais, mas isso aí quem explica são psicólogos e psiquiatras e psicoanalistas, eu não. Diz que Judas era o único que não era da terrinha. Veio lá de Iscariotes, da Galiléia dos gentios, lá longe. Mas ele veio. Jesus amou a todos, crianças e ricos, mulheres que eram párias da sociedade, e mulheres da alta sociedade andavam com ele e sustentavam o seu ministério. A Bíblia diz isso. Mas ele amou a todos. Qual é o sentimento que nós devemos ter? O sentimento, aquilo que me move, o que faz me mover é o que eu sinto. Paulo diz, o mesmo que houve também em Cristo Jesus. O mesmo. Perguntinha, você vê o melhor nos outros? Quando você vê alguém com potencial, você cria oportunidades, abre portas, dá um empurrãozinho. Não é empurrar para fora, não, é empurrar para dentro. Põe no piano, põe na bateria, põe numa classe, põe lá onde você pode pôr, você põe. Você é um criador de oportunidades ou um criador de caso? Você perdoa as pessoas, independente do tamanho do erro? Ou você tem o seu livro, risque, e eu risco o teu nome do meu caderno? Está riscado. Está fora. Ama todos, independente de posição, condições. Você consegue entrar no nível e dizer, somos um em Cristo Jesus. Se conseguirmos fazer isso, nós restauramos o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se não fizermos, nós vamos ser um movimento, sempre mutável, mutante, mas não temos a afinidade de ter no sangue da igreja, o sangue daquele que a criou, para ser o seu corpo vivo, expressando seu caráter, sua vida, sua mensagem, o seu poder e a sua misericórdia entre os homens. Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, a mim, e ajude a você também. Vamos ficar em pé?